Vamos lá, galera. Rafael Ramos aqui para mais uma questão Enem 2019, dessa vez uma questão de gases. E olha só, essa questão ela não é muito legal não, porque tem um erro nela. E aí eu vou analisar a forma como o Enem queria que você resolvesse, a gente vai chegar no gabarito do Enem, e eu vou te explicar o porquê que essa resposta não faz sentido físico e nenhuma das alternativas bate com o que de fato aconteceria. Beleza? Então, sem mais, vamos lá. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida e a outra de passeio. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Olha só, isso aqui traz uma informação bem legal para a gente. Então, o pneu de A deforma menos que o pneu de B. Beleza? Pode considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, que ele chamou de MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Essa é uma outra informação extremamente importante. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus da bicicleta, temos. Galera, vamos lá, ó, de uma forma bem direta. Qual é a ideia aqui? Eu vou começar analisando as massas. Eu sei que as massas são diretamente proporcionais aos volumes dos pneus. E aí, qual é a ideia? Eu tenho o volume de A, onde o A é a bicicleta com menor largura, então logo ela vai ter menos volume do que o pneu aí da bicicleta B, tá bom? Ó, então a gente tem isso aqui. Consequentemente, como a massa é diretamente proporcional, a gente deve ter que a massa A tem que ser menor do que a massa B. E só com isso daqui ó, a gente pode descartar o quê? Ó? Eu sei que as massas não vão ser iguais, posso descartar aqui. Posso descartar aqui também. Aqui fala que a massa de A vai ser maior, posso descartar aqui também. Sobrou aí apenas A e B. E aí, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia? A questão informa que, cadê aqui, ó? A questão informa que o pneu da bicicleta A deforma menos que o pneu da bicicleta B. Isso está relacionado com a pressão. Então, já que o pneu da bicicleta A deforma menos, quer dizer que ele tem mais pressão do que o pneu da bicicleta B. Se o pneu da bicicleta B deforma mais, quer dizer que ele tem menos pressão dentro dele. Essa é a ideia. Então, com isso, com essas informações, a gente pode concluir que a pressão de A, colocar um P minúsculo aqui, né? A pressão de A é maior do que a pressão de B. E aí, olha só, qual é a alternativa? A pressão de A é maior do que a pressão de B. Então, a gente pode descartar a letra A. E, nesse caso, fazendo essa análise que está errada, a letra B seria a alternativa correta. Beleza? Eu posso analisar isso aqui de uma outra forma também, que seria usando a lei dos gases ideais. Seria o seguinte aqui, ó, PA, VA sobre TA é igual a PB vezes VB sobre TB. Vamos considerar que o processo aqui, ele ocorre ali com a temperatura constante, então não tem variação de temperatura, beleza? E aí, qual é a ideia? Olha só, se não tem variação de temperatura, esse cara vai embora com esse daqui, beleza? E aí sobra quem? Sobra que PA, VA é igual a PB, VB. E aí, qual é a ideia aqui? Olha só, o volume de B, ele vai ser um múltiplo do volume de A, ele vai ser tantas vezes maior que o volume de A. Sei lá, pode ser uma vez maior que o volume de A, pode ser duas vezes
tá? Eu vou falar que o volume, vamos supor aqui que o volume ele é 2 vezes, tá? O volume de B é 2 vezes o volume de A, só para facilitar a nossa análise. E aí, o que que eu faço aqui, ó? Então, eu vou substituir esse VB por 2VA. Então, posso fazer isso aqui, ó. 2 vezes o volume de A. O volume de B é o dobro do volume de A. Esse valor sou eu que estou colocando. E aí, a conclusão que a gente chega é, corta esse cara com esse cara, e aí eu concluo que a pressão em A é 2 vezes a pressão de B. E aí eu concluo, então a pressão em A realmente é maior do que a pressão em B, só que toda essa análise que eu fiz aqui está errada. Ela está errada, porque tem um pequeno detalhe aí. Essa lei geral dos gases ideais é válida quando o número de partículas não muda. Então eu tenho ali a pressão, volume e temperatura, que são variáveis, mas algo que deve permanecer constante no sistema é o número de partículas. E qual é a ideia? Eu tenho um pneu mais fino, tenho um pneu mais grosso. No pneu que é mais grosso, ele tem mais partículas, tem que ter mais moléculas de ar dentro dele, você concorda comigo? Então, nesse caso, isso aqui não é válido para esse problema aqui. E eu vou te provar, vou te mostrar isso aqui agora. Então, como é que ficaria a lei dos gases ideais? Como é que ficaria isso aqui quando eu tenho variação de moléculas aí no meu sistema? Eu vou usar a equação de Clapeyron, tá? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o seguinte. Pela equação de Clapeyron, PV é igual a N, R, vezes T. Pressão vezes volume é igual ao número de mols constante dos gases ideais vezes a temperatura. Lembrando que a temperatura tem que ser em Kelvin. E aí, qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Para o gás A, o que que nós temos? Nós temos que a pressão de A, colocar o P minúsculo, né? A pressão de A vezes o volume de A é igual o número de mols no pneu A, que eu não sei quanto é, vezes R vezes T. Ó, o R é uma constante universal, então é apenas R. E a temperatura é o mesmo para os dois, eu vou chamar apenas de T. Eu estou fazendo essa consideração, que a temperatura não muda. Beleza? Para o gás B, como é que vai ficar? PB vezes VB é igual ao número de mols no pneu B vezes R vezes T. É isso que eu tenho. Agora, olha só, eu sei que esse cara aqui é o mesmo para os dois. O R também é o mesmo para os dois. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Nessa aqui de cima, eu vou isolar o R e o T. Então, eu vou passar o NA dividindo. Então, vai ficar PA, VA, sobre... Não, vou até passar o T para a gente ver como é que vai ficar dessa forma aqui completa, né? Então, vou passar o T. Então, vai ficar aqui embaixo NA vezes o T. Isso aqui é igual a quem? Isso vai ser igual a R, que é a constante dos gases. Sobrou apenas isso aí. Agora vamos mexer na equação de baixo. De forma análoga, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar o seguinte: PB vezes o volume de B, dividido por NB, vezes a temperatura de B, tem que ser igual a R. Mas isso aqui tudo não é igual a R? Sim. Isso aqui também não é igual a R? Sim. Então, vamos igualar um com o outro para ver o que acontece. Então, a gente tem que o PA, VA, sobre NA vezes o TA, eu chamei de T porque é o mesmo para os dois, eu considerei, tem que ser igual a PB, VB, NB vezes T. Pronto. Seria isso aqui que eu deveria considerar nessa questão. Repare que aqui, agora, eu levo em consideração o quê? O número de mols que eu tenho, ou seja, o tanto de moléculas que tem ali dentro do gás, né? Se tem pouca, eu levo em consideração. Se tem muita, eu levo em consideração também. Beleza? Essa é a ideia. Então, eu precisaria, para essa questão, analisar com essa equação aqui. Só que, geralmente é estudado o quê? É estudado dessa forma que é a lei dos gases ideais, tá?
Então, fiquem ligados nisso aí. Muito provavelmente, quem criou essa questão, quem resolveu essa questão, resolveu dessa forma, o que está completamente errado, tá bom? Pela lei, pela equação de Clapeyron, a gente tem essa relação. Então, a equação de Clapeyron, ela é válida para gases ideais, a gente sabe disso. E eu consegui chegar nisso aqui aplicando de forma correta a equação de Clapeyron. Agora, vamos lá. Qual é a ideia aqui? Eu vou fazer algumas considerações. Quais são as considerações até a gente chegar na relação entre os volumes? Quais são as considerações que eu vou fazer? A gente estuda geralmente lá na química que o número de mols é igual à massa do gás dividido pela massa molar. Eu não faço a mínima ideia de que gás é esse. Mas o que eu percebo aqui? Eu percebo que se eu dobro a massa, o número de mols também vai dobrar. São grandezas diretamente proporcionais. Você concorda comigo? Então, se a massa do gás aumenta, o número de mols também tem que aumentar. Se a massa diminui, consequentemente, o número de mols tem que diminuir. Essa é a ideia. Então, o número de mols é diretamente proporcional à massa. Beleza. E aí, a gente tem que lembrar também lá da ideia de volume. Volume, e aqui eu vou considerar a densidade do gás constante, que também não é algo tão interessante. Mas eu vou fazer isso aqui. E aí, qual é a ideia? Olha só, a gente tem que densidade é igual a massa dividido por quem? Pelo volume. O volume passa multiplicando, densidade passa dividindo, então posso reescrever o volume igual a massa dividido por quem? Pela densidade. O que eu percebo? Que o volume também é diretamente proporcional à massa. A questão falou isso lá, que o volume é proporcional à massa. E olha só, isso é que eu estou fazendo porque eu estou considerando o gás incompressível. Ou seja, eu não consigo diminuir o volume do gás, não consigo apertar ele para diminuir o volume dele. O que a gente sabe que é errado. Porque se isso de fato acontecesse com os gases, a gente não teria a termodinâmica como a gente conhece, tá? Mas vamos considerar isso daí, vamos considerar. E aqui, qual é a ideia? Se a massa dobra, o que acontece com o volume? O volume também está dobrando, quer dizer que ele vai dobrar. Beleza. Então, vamos aplicar essa ideia de proporção aqui, ó. Vamos aplicar essa ideia de proporção aqui. Eu vou falar que o volume é sempre 2 vezes, só para colocar o número aí para a gente ter uma noção, tá? Então, vamos lá. Usando essa equação que eu montei aqui, o que nós vamos ter? A gente vai ter que PA, VA sobre NA, reparem, ó, esse T ele vai embora com esse T, porque a temperatura é a mesma, estou considerando isso. Isso vai ser igual a quem? A pressão de B vezes o volume de B dividido por quem? Por NB, que é o número de mols de B. E aí, qual é a ideia? Vamos imaginar que a massa que está em B é o dobro da massa de A. Beleza? Beleza. Se a massa é o dobro, quer dizer então que o número de mols é o dobro. Também quer dizer que o volume é o dobro. Então, olha só. Já que em A eu tenho NA, então em B eu preciso ter o quê? O dobro de NA. Então, eu vou substituir esse NB aqui, ó, por 2 vezes NA. Tem o dobro de massa, vai ter o dobro de número de mols. E o volume? Olha só, já que eu tenho o dobro de massa, o volume de B tem que ser o dobro do volume de A. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, olha só. Agora, de forma correta, você vai ver o resultado que vai dar diferente. Então, aqui eu tenho o dobro do volume de A. Pronto, é isso que a gente tem. A análise está correta, perfeita, bonita. Então, olha só. Reparem, esse NA vai cortar com esse NA. O VA vai cortar com esse VA, esse 2 vai embora com esse 2. E aí, o que nós temos nesse caso aqui? Finalmente, a gente tem que a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Essa é a resposta correta. Então, olha só, em relação à massa, beleza, não tem problema. Agora, eu afirmar que a pressão em A é maior do que a pressão em B,
está errado. Nesse caso, eu deveria ter a mesma pressão nos dois pneus, já que eu tenho essa relação de proporcionalidade direta entre volume e massa, tá bom? Então, olha só que interessante. Eu apliquei a lei geral dos gases de forma errada, isso aqui está errado nesse caso, porque eu tenho variação do número de mols, tenho variação do número de moléculas aí do gás, tá? Para chegar no gabarito da prova. Mas está errado, o raciocínio está errado, está tudo errado. Então, o raciocínio correto deveria ser esse aqui, considerando a variação aí do número de mols do gás. Galera, na moral, esse vídeo merece seu like, seu compartilhamento. Espero que você tenha gostado. Comenta para mim aí o que você achou dessa resolução. Aceito sugestões aí de outras resoluções, de outras provas. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!